Nós vamos estudar a palavra de Deus hoje sobre um tema interessante, sobre algumas contradições que existem na Bíblia, né? Será que na Bíblia tem contradições? Uma contradição, um contrassenso, um paradoxo. O que é um paradoxo? Aqui nesse slide mostra. Um paradoxo é um tipo quando alguém afirma algo que é exatamente o contrário que ela havia dito antes. Aqui tem um texto aqui que mostra um paradoxo, olha. Precisamos deixar de ser egoístas e pensar mais em nós mesmos. É um paradoxo. Entendeu? Diz que tem que pensar em si mesmo. Existem muitos paradoxos. Olha, aqui tem outro. Olha. Um surdo ouviu um cego me olhando. É um paradoxo. Um cego viu um aleijado correndo. Nem um cego vê, nem um aleijado corre. E esse outro aqui, eu cheguei pontualmente atrasado na igreja. É outro paradoxo. Contrassenso. A vida de muitas pessoas é um paradoxo. Contrassenso. A pessoa querendo apresentar uma coisa, mas fazendo outra. Será que na Bíblia também tem coisas assim? Paradoxos, contrassenso? Vamos ver. Aqui nesse versículo aqui, ó, em 2 Samuel 16:14, está escrito aí que, tendo se retirado de Saul o espírito do Senhor da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Isso aí está em 2 Samuel 16:14. Isso daí não é uma contradição, né? Diz que o espírito de Deus saiu de Saul, aí diz que Deus mandou um espírito maligno para atormentar. Parece estranho esse versículo, né? É porque a explicação é a seguinte: é porque Deus, a Bíblia, ela não faz diferença entre aquilo que Deus faz e aquilo que Deus permite. Por exemplo, na história de Jó, diz que quando Jó viu que perdeu tudo, diz que ele rasgou as suas vestes, não foi? Aí disse que ele clamou a Deus e disse assim: Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas eu pergunto a vocês, quem foi que tomou os bens de Jó? Não foi o inimigo? Não foi? Mas de outra maneira, não foi Deus que permitiu? Não foi? Nesse versículo aqui dá a entender que foi Deus que pegou o demônio e enviou para a luz. Mas na verdade foi simplesmente Deus tirou a restrição. E ele tirou a restrição por quê? Porque o próprio Saul escolheu aquele caminho de viver sem Deus. É a mesma coisa que vai ocorrer no tempo do fim, né? No livro de Apocalipse está escrito lá que diz que quem é justo continue a santificar-se, e quem é injusto vai continuar na prática da injustiça. Ou seja, em determinado momento, quando terminar a graça, o povo de Deus, ele vai estar com Deus e o Espírito de Deus vai estar com ele. Mas já os ímpios vão colher o resultado da sua impiedade. E o espírito do maligno vai estar agindo na vida dos ímpios no tempo do fim de uma forma mais plena e completa. Porque esse é o desejo do diabo, irmãos. E o diabo só não faz isso hoje exatamente porque Deus restringe, entendeu? Deus, ele impede o inimigo de fazer o mal ao ser humano, até mesmo aos ímpios, por causa da graça, da intercessão de Cristo. Mas aí, em situações como de Saul já tinha ultrapassado a graça de Deus, entendeu? Ele já tinha entrado naquilo que é chamado na Bíblia do pecado imperdoável, que é você endurecer o coração, mesmo sabendo que o Espírito de Deus está lhe pedindo para fazer o contrário. Tem outra passagem interessante, que é em Crônicas e em Samuel, são duas passagens paralelas, e fala sobre o censo que Davi fez. Ele diz que a ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e Deus incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e Judá. Só que em Crônicas, essa mesma passagem está assim: então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Quer dizer, naquela primeira passagem, o profeta Samuel, está escrito lá que foi Deus que instigou a Davi, disse que fez isso porque estava com raiva de Davi, porque Davi estava se orgulhando.
Aí já em Crônicas, o autor de Crônicas diz que não foi Deus, foi Satanás que fez aquilo. Não é uma contradição? Não é estranho? Não é um paradoxo? Mas isso daí é a mesma coisa que eu falei antes, entendeu? Deus não é agente do mal. Deus não realiza o mal, mas Deus permite o mal. E o inimigo, ele queria, como ele quer sempre prejudicar o ser humano. E por causa do orgulho de Davi, Deus permitiu. E é nesse contexto então que aparece. Como eu falei para vocês, a Bíblia ela não distingue aquilo que Deus faz daquilo que ele apenas permite. Você pode pegar, por exemplo, um filho chega para o pai ou para a mãe e diz: pai, deixa eu ir para ali, deixa eu ir para aquela festa, deixa eu ir para aquele lugar. Aí o pai: não vá, eu não quero que você vá. Não, mas deixa eu ir. Não, mas eu não quero que vá. A Heloísa lá em casa: deixa eu assistir televisão. Diz: não, eu não quero que você assista televisão. Televisão faz mal. Diz: não, mas deixa eu assistir só hoje. Aí o filho insiste tanto que vai dizer: tá bom, assiste a televisão. Aí eu pergunto: o pai quer que ela assista televisão? Mas permite? Mas permite? Então, permitiu. O ser humano é do mesmo jeito. Ele tem o livre-arbítrio e ele escolhe seguir o orgulho. Aqui diz que a ira do Senhor se acendeu contra Israel exatamente por causa de Davi. E Deus aqui nessa passagem mostra como ele usa até as escolhas erradas das pessoas, como a escolha de Davi, para cumprir os seus desígnios, os seus propósitos, que era punir os israelitas. O povo de Israel estava desagradando a Deus, então ele usou aquele orgulho de Davi exatamente para punir os israelitas, e disse que nesse episódio aí morreram 70 mil israelitas. Algumas pessoas dizem que o maior pecado de Davi foi o adultério, mas esse daí foi o pior, porque o adultério de Davi só ocasionou 4 ou 5 mortes. Foram 4 filhos dele, mais a morte de Aitofel, que era o avô de Batseba, e mais a morte de Urias, ou seja, foram em torno de 6 mortes. E esse pecado de Davi aqui, de fazer o censo, foram 70 mil mortes. Muita mais gente morreu do que aquele outro, né? Um pecado grave. E esse pecado de fazer um censo, à nossa vista, parece até uma coisa que não é tão grave, né? Vocês, mas pelo simples fato dele contar ao povo, aquilo foi grave diante de Deus. Isso foi exatamente porque aquilo dali refletia a arrogância de Davi, o orgulho dele, de dizer que tinha muita gente, que o exército dele era grande. Só que aquilo ali era uma afronta a Deus, porque ele não era o dono das pessoas, o dono das pessoas era Deus. Moisés tinha deixado uma lei escrita que toda vez que houvesse um censo, cada pessoa tinha que pagar 2 ciclos para o santuário, para Deus, porque aquilo ali era representando que aquelas pessoas pertenciam a Deus e não ao exército físico, né, de Israel. E Davi não fez isso. Não seguiu o método divino, a prescrição de Deus. E o prejuízo, então, foi de 70 mil pessoas mortas. Olhem que aí um paradoxo no Evangelho. Jesus diz assim: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Agora eu pergunto a vocês: se é um fardo, como é que pode ser leve? E se é um jugo, como é que pode ser suave? É interessante, isso daí é um contrassenso, é um paradoxo também, né? É um contrassenso. Leda sai daqui para ir para casa e diz: Leda, espera aí por mim para não ir a pé. Ora, se ela mesmo vai a pé, como é que eu não vou a pé? É um contrassenso. E existem outros contrassensos, outros paradoxos na Bíblia. Nós vamos ver aqui alguns deles agora. O primeiro paradoxo aí em João 3,16. Esse versículo é conhecido aí na sua Bíblia, você tem decorado, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí agora vem o paradoxo, o contrassenso que a própria Bíblia diz, né? Em 1 João está escrito assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Pois se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Não é estranho isso? Lá está, no primeiro versículo está escrito que Deus amou o mundo. Em 1 João
o apóstolo João diz assim: não devemos amar o mundo. Olha, mas Deus ama o mundo e a gente não deve amar o mundo? Aí, qual é a resposta para isso? A resposta está na maneira de amar o mundo. Entendeu? Deus amou o mundo no sentido de salvar o mundo. E amar o mundo que João está falando aqui é no sentido de amar os prazeres do mundo. Interessante, isso é a mesma coisa que muitos maridos, muitos namorados fazem hoje, né? Eu amei tanto essa mulher, amei tanto que tive que matar ela. Quer dizer, eu matei por amor, eles dizem assim, né? Isso é um paradoxo contrassenso. Como é que a pessoa ama e mata? O amor é exatamente o contrário. O amor, ele se sacrifica para o bem dos outros, né? E não mata. Quando você mata, está mostrando o contrário do amor, que é o egoísmo. Aí, essa passagem, aí você entende aí, ó. Aqui nós vemos o contraste do mundo a ser salvo e do mundo contaminado. Nós devemos amar o próximo, mas não devemos amar as diversões mundanas e o pecado que nele é propagado. Outra contradição aqui, ó. Jesus disse assim: em verdade vos digo, se vocês não se tornarem e vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. É o que é que o apóstolo Paulo nos diz. Paulo diz aos Efésios que eles não deveriam ser como crianças. Ele disse: olha, para que não sejais como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Tem muitos ateus aí que eles dizem que Jesus e Paulo, eles eram inimigos um do outro, porque tudo que Paulo falou era contra o que Jesus tinha dito. Jesus disse: vocês têm que ser como crianças. Aí Paulo disse: não, vocês não devem ser como crianças. São duas visões, irmãos, da mesma situação. A criança, ela tem pontos positivos, né, que nós devemos imitar, e ela tem também pontos negativos que nós não devemos imitar. Entendeu? Aí aqui as características, veja bem, ó. Existem características das crianças que não devem ser repetidas. Que características são essas? Por exemplo, no caso citado por Paulo, a característica ali é a ingenuidade de ser levado por toda e qualquer opinião. Ele diz assim: você não deve ser como criança que qualquer pessoa engana. Porque é o que existia naquela época, muitos falsos mestres enganando as pessoas. E as pessoas, eu não sei se vocês percebem isso, mas muitas pessoas, elas são facilmente enganáveis. Um colega meu uma vez falou para uma mulher que tinha uma galinha com dente, a mulher acreditou. Se é, onde é que essa galinha? Eu quero ver ela, eu quero ver. Quer dizer, pessoas ingênuas. Entendeu? Ingênuas. Eu estava lendo uma história interessante lá, porque isso acontece muito na questão do relacionamento. Muitos homens têm uma facilidade grande em enganar a mulher, fazer entender a mulher que ele ama ela sem amar. E a mulher acredita. Mas teve um caso que eu vi na internet de um homem lá que ele enganou uma juíza. Uma mulher, uma juíza formada, entendida. E ele conseguiu convencer essa mulher a dar dinheiro a ele, transferir dinheiro para ele, transferir patrimônio para ele. Esses charlatão, entendeu? Esses caras que vivem de se aproveitar dos outros. E a mulher era uma mulher entendida, mas foi ingênua. Acreditou nele. Chegou a tal ponto que ele disse: olha, eu te amo tanto, que eu vou morrer por você, eu vou tomar veneno hoje. Se você me ama, tome também. Aí disse que a mulher tomou o veneno. A mulher tomou o veneno e disse: agora bateu as paradas. Tomou o veneno e já tinha passado tudo para ele, né? E ele ficou com o dinheiro dela, com o patrimônio dela. E convenceu a mulher. Ingenuidade. Aí esse que Paulo disse: você não pode ser assim, uma pessoa ingênua. Crê em tudo isso. Tinha outra mulher enganada, né? E a irmã dela, percebendo que ela estava enganada, disse: esse homem não é bom, esse homem não presta. Esse homem só quer lhe roubar. E a mulher dizia: não, mas ele me ama, ele já disse tantas vezes que me ama. Aí a irmã disse: faça só um teste. Vou pedir para você fazer só um teste. Qual? Ela disse: eu gosto tanto de você que, se você me ama, gosta de mim também, faça esse teste com ele. Qual? Diga a ele o seguinte. Ligue para ele e diz: olha, eu estou grávida.
Pronto. Se ele vier para você, se ele quiser você de novo, é sinal de que ele realmente lhe ama. Mas se ele não ligar mais para você, então é um sinal de que ele não lhe ama. Vai dizer, pronto. Só basta você dizer isso. Mas não é verdade não. Você vai falar isso simplesmente para ver a reação dele. Aí a mulher foi, ligou para ele, disse, eu estou grávida. A partir desse dia, esse cabo nunca mais apareceu na vida dela. Nem atendia mais ligação, sumiu do mapa. Aí disse que a mulher ficou uma raiva grande dele, porque percebeu, entendeu? A armadilha. Aquela foi uma boa estratégia. E é uma boa estratégia que as mulheres podem usar com muitos homens, sabia? Tem muitos homens que dizem que ama. Quando a mulher diz, vamos casar, eles, não, casar não pode, porque nós ainda somos novos, né? Tem que aproveitar a vida. Pessoas ingênuas caem facilmente. É exatamente essa proteção que devemos ter para não sermos vítimas. E quais são as características positivas das crianças? É o fato de uma criança ter dependência sempre do pai e uma criança ter facilidade de perdoar, por exemplo. Então, são características positivas da criança. E é nesse sentido aí que as crianças nos dão um bom exemplo. A criança está sempre correndo para o pai. É nesse sentido aí que Jesus diz, vocês têm que ser como as crianças. Se tornar humildes, se tornar simples, dependentes do pai como elas. Aqui está explicada essa contradição. Esse versículo aqui de Mateus 10:6, ele também mostra que nós devemos ser prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas. Está entendendo? A serpente é um símbolo de quê, irmãos? Na Bíblia. A serpente é um símbolo de quê? De Satanás. A serpente é um símbolo de Satanás. Nesse versículo é como se Jesus dissesse assim, vocês têm que ser uma certa prudência também, até parecido com Satanás. Mas ao mesmo tempo vocês devem ter a simplicidade de quem? Das pombas. As pombas é símbolo de quem na Bíblia? Do Espírito Santo. Aí está o discernimento, a prudência e a simplicidade. Aí, essa passagem é mais interessante ainda aqui do paradoxo, né? Que é em Gálatas 6, verso 2. Eu quero que você abra aí na sua Bíblia essa passagem, para a gente entender. Gálatas 6, verso 2. Achou? Diz o que aí na sua Bíblia? Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Agora lê o verso 5. Porque cada um levará o seu próprio fardo. No verso 2 ele disse, devemos levar as cargas uns dos outros. Aí no verso 5 ele diz que cada um levará o seu próprio fardo. E como é que você entende isso? O que é que tu acha? Hein? Ou seja, vocês levem as cargas uns dos outros para cumprir a lei de Cristo. Aí depois ele disse, não, cada um leve o seu próprio fardo. Seu próprio fardo. E aí, como é que a gente entende isso daí? A resposta, quero que você veja aqui comigo aí. São duas palavras diferentes no grego ali para explicar. Numa está carga, no outro está fardo, entendeu? Porque carga representa algo coletivo e fardo representa algo individual. Existem cargas coletivas que todos nós devemos ajudar uns aos outros a levar. E existem fardos individuais que só nós podemos levar. Por exemplo, uma carga coletiva aqui é o trabalho da igreja. O trabalho da igreja deve ser levado só por uma pessoa? Não. É uma carga coletiva. Cada um faz uma parte. E um exemplo de um fardo individual é o quê? É o ganha-pão. Ganha-pão, o trabalho. Ou seja, o próprio apóstolo Paulo, em Tessalonicenses, ele fala assim, que nós não devemos ser pesados a outros. Cada um de nós devemos trabalhar com nossas mãos para não ser pesado a outras pessoas. Não temos que estar dependendo de outras pessoas. Nesse sentido aí, o nosso fato é individual. É um fato que deve ser levado por nós mesmos. Aí já tem pessoas que não são assim. São pessoas que passam a vida toda sempre dependendo dos outros. Sempre precisando que alguém dê uma feira, precisando que alguém leve isso. E a vida toda. Mesmo um momento de necessidade que você enfrenta,
Tudo bem, você recebe uma ajuda ali, você recebe, né? Mas existem pessoas que fazem disso um meio de vida, passam a vida toda simplesmente sugando o próximo. Faz disso uma profissão. Aí chega com aquela carinha de tristeza e diz, não, eu peço porque eu preciso, eu peço porque eu preciso. De certa forma, irmãos, em determinado momento da vida, um de nós a gente pode precisar. Agora você passar a sua vida toda mendigando e dependendo, isso daí é uma coisa que é contra a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que isso não é justo. Diz que cada um deve trabalhar com as suas mãos para ter o seu sustento. Isso é um fardo individual. E o próprio apóstolo Paulo ele diz assim, que aquela pessoa que não quer trabalhar, ela também não deve comer. Ele mostrou uma forma rigorosa disso daí. Que muitas pessoas elas acham muito mais fácil pedir do que trabalhar, não é? Mas isso daí é exatamente o motivo pelo qual as pessoas se encontram em situações desfavoráveis, né? A palavra de Deus diz em Romanos que não há um justo, nenhum sequer. O que é que vocês acham? Isso daí é verdade? Ou não tem nenhum justo mesmo? Será que existe ser humano justo? O que é que vocês acham? Vamos ver na Bíblia, o livro de Gênesis, no capítulo 7, verso 1, está escrito ali que Noé era um homem justo diante de Deus. Como é que a Bíblia diz que não existe nenhum justo? E logo ali em Gênesis, o Senhor disse, entra na arca, tu e tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim. No meio dessa geração. Muitas pessoas elas se baseiam nessa passagem de Romanos para dizer que ninguém é justo, né? Não, ninguém é justo, porque a Bíblia diz que não tem nenhum justo. Só que o que Romanos ali, o que Paulo fala em Romanos, está se referindo ali de justiça própria, entendeu? De pessoas que querem se justificar pelas suas obras. Ele diz, nesse sentido aí não tem nenhum justo. Mas pessoas que obedecem a Deus, que servem a Deus, pessoas que usam corretamente a graça de Deus para praticar a justiça, diante de Deus, elas são consideradas justas. Temos, por exemplo, na Bíblia, Enoque, um homem justo. Jó. A própria Bíblia diz que Jó era um homem íntegro e reto. No original, a palavra íntegro lá é perfeito. Diz que Jó era um homem perfeito. Daniel também foi um homem que não se achou defeito nele. Samuel e tantos outros. João Batista. Eram homens justos. No livro de 1 João 3,7 está escrito assim, ó, filhinhos, não vos deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. No livro de Salmos 119, não me lembro bem se é o versículo é o 147 ou é 153, diz que a lei de Deus é a própria justiça. Quando você obedece à lei de Deus, você está praticando a justiça. Mas aquela justiça não é para você se justificar. Porque para você se justificar, é a justiça de Cristo que lhe habilita isso. Aqui embaixo diz assim, ó, somos justos quando aceitamos a justiça de Cristo. E somos injustos quando confiamos em nossa própria justiça. Está entendendo? Quando você guarda a lei de Deus e você confia que você guardando você vai ser salvo, isso daí é pecado, é errado. Mas quando você guarda a lei de Deus confiando que é a justiça de Cristo que lhe habilita a ser salvo, aí isso daí é justiça. Agora algumas pessoas elas acham o seguinte, que elas não precisam guardar a lei de Deus porque Cristo já guardou, e somente o fato de Cristo ter guardado já torna elas justas. Isso daí é um engano. É um engano, porque quando você recebe a graça de Cristo, a própria graça de Cristo em você produz obediência. Se ela não produz obediência, então um sinal do que você recebeu não foi a graça de Cristo. Isso daí nós vamos ver mais adiante. Vamos continuar no tema da justificação, né? Em Romanos também Paulo diz assim, ó, os simples ouvidores da lei, as pessoas que ouvem a lei, não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Nesse versículo está dizendo que quem pratica a lei é justificado. Aí aqui, em Gálatas 3:11, ele diz o contrário. Ele diz assim, ó, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Em Romanos ele diz que pratica a lei é justificado. Aí em Gálatas ele diz, ninguém é justificado pela obediência à lei. É um paradoxo. Parece que Paulo está falando aqui, irmãos, sabe o quê?
para públicos diferentes. Em um, ele está enfatizando a necessidade de obediência, e no outro, ele está combatendo o legalismo. No mesmo contexto está a questão seguinte, que é se a salvação é pelas obras ou pela fé. Em Romanos 5, verso 1, Paulo diz que nós somos justificados mediante a fé por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí já no livro de Tiago, Tiago diz assim: não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. E Paulo diz: ninguém é justificado por obras. Aí Tiago diz: mas não foi pelas obras que Abraão foi justificado? Afinal, é pela lei ou pelas obras? Aí, é nesse ponto aí que muitas pessoas não compreendem a Bíblia. Não entendem. Não percebem que aí é exatamente esse contexto que eu estou falando para vocês. Ele estava falando para dois públicos diferentes, enfatizando pontos diferentes. Os judeus, eles queriam se justificar pela lei. Já hoje em dia, o mundo evangélico, ele quer se justificar simplesmente pela graça e achar que a graça não leva ele a obedecer à lei. De certa forma, a justificação é somente pela fé na graça de Deus, mas automaticamente essa graça, essa fé produz obediência. Se ela não produziu, então é porque não houve graça. Ele diz que um pai, ele tinha 2 filhos, né? Se um filho só vivia em casa lendo, trabalhando, só vivia em casa, obedecia muito ao pai, disse que não saía, o tempo todo em casa. Aí disse que o outro filho era o contrário. O outro filho, ele vivia no mundo, não queria saber de trabalho, só vivia debanando. Aí disse que o pai, ele aconselhava os 2 filhos de forma diferente. Por quê? Porque ele não poderia chegar para o filho que está em casa e dizer assim: meu filho, fique mais em casa. Por quê? Porque ele já estava em casa. Mas ao filho que estava fora, ele não ia dizer assim: meu filho, sai um pouquinho de casa, porque ele não ia dizer isso. Está entendendo? O filho que estava em casa, ele dizia assim: meu filho, você passa muito tempo em casa, para passear um pouco, conhecer aí a natureza aí fora. Ele ia aconselhar dessa forma, né? Ao filho que estava fora, ele ia dizer o quê? Meu filho, você está andando muito, você está muito desgarrado, fique um pouco mais em casa. Vamos aqui me ajudar aqui no trabalho. Isso daqui, na nossa maneira de ver, é o correto, né? Agora imagina que o pai tenha escrito esses conselhos para os filhos, os 2 filhos dele, né? Tenha colocado ali num livro, 250 anos depois você encontra o livro. Aí você não conhece os filhos do homem, você vai ver lá os conselhos que ele deu. A um filho, o homem está dizendo que saia mais de casa. E ao outro, ele está dizendo que venha para casa. Você ia entender isso? Somente quem conhecesse a realidade daquele homem queriam compreender aquelas palavras. Então, do mesmo jeito é isso daqui. Somente compreendendo a realidade das pessoas a quem Paulo estava falando é que você vai entender por que ele falou para umas pessoas que nós somos justificados mediante a fé, e Tiago aqui falou para outros que Abraão foi justificado pelas obras. Por quê? Aquelas pessoas ali, que Paulo está dizendo que nós devemos ser justificados pela fé, elas acreditavam que era pelas obras. Aí Paulo, vocês estão enfatizando muitas obras. Aí ele aconselhava dizendo que não, vocês tinham que aceitar a fé. E para essas outras pessoas aqui, Tiago estava falando para as pessoas que não queriam nada com a lei. Aqueles que queriam seguir somente a fé, somente a graça, não precisa saber de lei. Aí diz: não, mas Abraão foi pela lei. Martinho Lutero, ele era revoltado com esse trecho aqui de Tiago, porque Martinho Lutero, ele foi o precursor da justificação pela fé. Justificação somente pela fé. Mas esses 2 paradoxos aqui, eles são explicados dessa maneira que eu falei para vocês, entendendo a realidade das pessoas. Ele estava falando aqui para as pessoas que não queriam nada com as obras. E aqui ele estava falando para pessoas que não queriam nada com a fé. A lei de Deus e a fé em Jesus, elas são os 2 lados de uma mesma moeda. Você não pode negar um, entendeu? Você não pode negar um enquanto abraça o outro. Se você aceita a fé em Cristo, automaticamente você tem que obedecer a Cristo. O problema dos judeus na época de Cristo é que eles se apegaram à lei e rejeitaram a Jesus. O problema do mundo evangélico hoje é que eles se apegaram a Jesus
e abandonaram a obediência a Deus. Diz que a obediência não serve para nada, não adianta, só a obediência de Cristo é suficiente. Aí está o problema. Porque a lei de Deus e a fé em Jesus, elas são partes que precisam fazer parte da minha e da sua experiência de vida. Você não pode viver só uma coisa ou só outra. É como o filho, né? Ele não pode viver só dentro de casa, ele não pode só viver na rua. Ele tem que vir um pouco aqui e um pouco lá. No santuário estava exemplificado a lei pelos mandamentos. E a graça estava representada pelo altar do sacrifício. Eles faziam parte do mesmo templo. Mesma maneira em nossa vida, precisam fazer parte. Vamos ver aqui uma explicação. Diz assim, ó. Uma explicação lógica para isso diga respeito à categoria dos ouvintes. Na questão da salvação, apenas os méritos de Cristo são necessários. No entanto, afirmar crer em Jesus e viver na prática do pecado é o maior dos paradoxos. Isso daí é que é um verdadeiro contrassenso. O último paradoxo aqui é: o que farei para ser salvo? Isso aí foi uma pergunta que o jovem rico fez a Jesus. Como foi que Jesus respondeu? Jesus disse: se queres entrar na vida, faça o quê? Guarda os mandamentos. A resposta que Jesus deu àqueles jovens: o que é que eu faço para ser salvo? Guarde os mandamentos. Aí teve outro personagem bíblico chamado o carcereiro, no livro de Atos, que fez essa mesma pergunta, só que a Paulo. Ele perguntou a Paulo: o que é que eu devo fazer para ser salvo, homens? Aí Paulo respondeu: creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Aqui você observa o paradoxo, o contrassenso. Para que eu seja salvo, eu devo fazer o quê? Crer em Jesus ou guardar os mandamentos? Jesus disse que tem que guardar os mandamentos. E Paulo diz: eu tenho que crer em Jesus. Aí é exatamente aquilo que eu acabei de falar para vocês. As duas faces da mesma moeda. Você não vai ser salvo por guardar os mandamentos. Você vai ser salvo porque você crê e confia na graça de Deus, que lhe salva e que lhe habilita a guardar os mandamentos. Não, mas eu creio em Jesus, mas não quero nada com o mandamento. Então você também não pode ser salvo desse jeito. Porque a palavra de Deus diz que nós somos julgados de acordo com as nossas obras. Se você diz que tem a Jesus, mas não pratica as obras de obediência a Deus, então está mostrando que não tem Jesus. É uma coisa até difícil de entender para muitas pessoas. Os paradoxos da Bíblia, exatamente por causa disso, né? Aqui em Apocalipse 14:2 está escrito assim: aqui está a perseverança dos santos, que guardam os mandamentos de Deus, e a fé em Jesus, ou a fé de Jesus. Esse aí está descrevendo o grupo de pessoas remanescentes do tempo do fim. Pessoas que vão ter esses dois ingredientes, entendeu? Tem a fé, a graça de Deus, e tem a lei de Deus, os mandamentos de Deus. São inseparáveis. Por quê? Hebreus 10:26 diz o seguinte: se nós vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, a graça de Deus, já não resta sacrifício pelos pecados. Só o que resta é condenação. A pessoa que diz que tem a graça de Deus, mas vive em pecado, e o que é pecado? É desobedecer a Deus, desobedecer às leis de Deus, às ordens expressas de Deus. Se não, eu tenho Jesus e isso basta. Mas ela vive transgredindo a lei de Deus. Aqui em Hebreus está dizendo que essa pessoa não resta sacrifício nenhum pelos pecados dela, ela não tem como ser salva. A salvação é uma obra completamente divina. É Deus quem realiza ela em nós. E a obediência que nós temos para com a lei de Deus também é uma obra que Deus realiza em nós. Não é nós que fazemos por nós mesmos. E é por isso que a lei e a graça se beijam. A lei e a graça se unem nesse ponto aí. É uma obra 100% divina em nós. Mas para que ela tenha efeito, nós precisamos negar a si mesmo. Nós precisamos praticar, obedecer. Não porque a gente vai obedecer para alcançar, mas obedecer porque a gente tem a graça de Deus agindo em nós e nos prova, e prova para Deus e prova para o mundo que realmente aquela graça tem efeito. Aqui nós encerramos esse sermão aqui, a mensagem de Deus sobre as contradições da Bíblia. Nós vimos aqui diversos pontos controversos da Bíblia e vimos aqui as explicações. E que a graça de Deus, o poder dele esteja nos dando cada vez mais esclarecimento acerca da sua palavra. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado pela tua palavra nessa manhã. Nós aprendemos aqui sobre algumas aparentes contradições da Bíblia, vimos a explicação
podemos compreender, ó Deus, que a Tua palavra é perfeita e que o Teu Espírito nos guia a toda a verdade que ela revela. Vem capacitar o Teu povo para que ele venha ter discernimento e sabedoria que vem de Deus, e que nós venhamos ter principalmente, ó Deus, sinceridade em nosso coração para buscar a Tua palavra. Aquele que quiser fazer a vontade de Deus saberá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou não. E que o Senhor nos abençoe, ó Deus, nos ajude a nos aproximar, nos a chegar cada vez mais a Ti. Não julgar o próximo, julgar apenas a nós mesmos. E enxergarmos a nossa necessidade de Te buscar cada vez mais. Leva-nos em paz para nossos lares e mantenha nossos passos firmes em Teus caminhos, porque é o que devemos sempre seguir, e por isso Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.